Alô, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco e com todos nós nessa noite de quarta-feira, em que estamos aqui para meditar um pouco na palavra de Deus. Hoje, especialmente, nós vamos falar a respeito do profeta Isaías e do contexto da sua obra, do livro, né, da profecia de Isaías, em que momento em que ocorre isso na história do povo de Israel. Mas antes da gente iniciar esse estudo da palavra de Deus, eu gostaria de orar com você. Vamos estar orando junto e vamos estar orando pela igreja e também pelo nosso pastor. Oremos. Senhor Deus, graças te damos por esse dia, por essa noite maravilhosa que estamos na tua presença, pela tua igreja de Campo Grande, pela tua palavra e pela possibilidade de estarmos aqui estudando a tua palavra. O Senhor esteja abençoando o pastor, seja com ele, seja com os médicos, e te somos gratos pelo cuidado que tu tem tido, Senhor, com a saúde do nosso pastor. Abençoa, Senhor, a cada dia mais a tua igreja, a igreja de Campo Grande. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém. Vamos então falar a respeito, nessa noite, meditar brevemente nessa noite, a respeito do profeta Isaías, né? O profeta Isaías é bastante conhecido de todos nós, é um estudo bastante interessante, embora eu não vá conseguir detalhar e trabalhar todos os aspectos que a gente poderia explorar do livro de Isaías nessa noite, mas é só uma breve explanação para que a gente possa compreender um pouquinho a respeito do profeta Isaías, né? É claro que para a gente falar a respeito do profeta Isaías, a gente precisa fazer uma contextualização histórica, a gente relembrar alguns fatos importantes a respeito, né, do povo de Deus, né? Depois lá da conquista de Canaã, nós tivemos vários, né, momentos importantes do povo de Deus, né? Tivemos aí o rei Samuel, o rei Saul, o rei Davi, né? Estou falando dentro de um contexto de sequência histórica, né? Que foi caracterizado aí por uma grande prosperidade, de expansão territorial, onde o povo estava ali crescendo e conquistando, né, várias terras, expandindo, né? Isso ocorre basicamente até o rei Davi. Depois, com o reinado de Salomão, um reinado caracterizado por muito luxo, também por uma questão não muito positiva, que é a exploração da camada mais pobre da sociedade. Isso acaba gerando uma divisão do reino com a morte de Salomão, né? Essas 12 tribos que compunham o povo de Israel, elas se dividem, eles não aceitam o reinado de Roboão sobre eles. As 10 tribos do norte, né, elas se dividem, elas não aceitam. E Jeroboão, né, que estava fugido lá no Egito, né, estava longe lá no Egito, acaba retornando após a morte de Salomão e assume ali o reinado dessas 10 tribos do norte, né? Esse reinado de Jeroboão é caracterizado por um afastamento total do povo de Deus, tá? Dos princípios de Deus, um povo que vai se envolver com idolatria, essas 10 tribos o reino do norte vai se envolver com imoralidades, com adoração a outros deuses, né? E por outro lado, as duas tribos que se mantiveram fiéis ali, as tribos de Judá e Benjamim, constituindo então o reino do sul, né? Onde Roboão, filho de Salomão, né, assume o reinado sobre eles, né? A gente, para conhecer muito bem sobre isso, a gente tem que ler o livro de Crônicas, né? A gente vai conseguir ver isso lá. E o livro de Segunda Reis também. A gente tem aí, por exemplo, então, com essa divisão norte e sul, a gente vai chamar então Israel o reino do norte e Judá o sul, ok? Então, nós vamos ver aí sempre esse reino do norte, a gente se referindo a Israel, e reino do sul se referindo a Judá, né? É nesse momento dessa divisão do povo, dessa rebeldia, esse momento difícil histórico que vocês vão ver, político também desse povo, né? Onde
vários outros povos, como os assírios e os sírios, vão tentar dominar tanto o reino do norte, Israel, quanto o reino do sul, Judá, é que surgem os profetas, né? Os profetas, eles vão trazer da palavra de Deus, vão profetizar ali, tentando sensibilizar o povo para que o povo voltasse, para que o povo pensasse naquilo que estava fazendo, né? Para que os reis também, para que os governantes, para que os poderosos da época pudessem se voltar ou voltarem à presença de Deus, né? Esse período aí dos profetas, né, em Israel cobriu aí aproximadamente um período de 500 anos, que vai do 9º até o 4º século antes de Cristo, tá? Um período importantíssimo para o povo de Deus, tá? Inclusive pega o período também onde eles estavam sob o cativo, né, na Babilônia, né? Aí o reino do sul de Judá, cativo na Babilônia. E depois disso nós tivemos aí um período que a gente chama de período do silêncio, né? O período intertestamentário, né? Onde não houve nenhuma voz profética que pudesse estar falando de maneira clara para o povo de Deus. E depois a gente vê João Batista, né? Falando a respeito da vinda de Jesus Cristo, né? Anunciando a vinda do Cristo, né? Bem, lá em Reis, 2 Reis, capítulo 17, verso 13, a gente vê, por exemplo, o Senhor advertindo a Israel e Judá, né? Por intermédio dos profetas, né? Então, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, né? A gente vê aqui o texto dizendo assim: o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Daí a importância, né, dos profetas para esses dois grupos populacionais, né, o Reino do Norte, Israel e Judá do Sul, para que eles pudessem de fato estarem atentos aos estatutos de Deus, atentos à lei de Deus, embora, né, toda essa divisão já pré-anunciava, né, uma destruição, principalmente, né, do povo do norte, que se desviou e escolheu um caminho totalmente diferente daquilo que Deus queria para eles, né? A palavra profeta, né, a gente pode, né, discutir aí o que significa ser profeta, né? Mas segundo a Bíblia, profeta significa falar em nome de, né? Esses profetas, na verdade, falaram em nome de Deus ao povo de Deus, tá? A profecia, ela foi tão importante, ela é tão importante na Bíblia, né, que ela ocupa aproximadamente 1/3 de toda a Bíblia. A profecia, então, a gente pode dizer, ela é a revelação dos planos de Deus, é a revelação dos pensamentos de Deus para o homem. E a gente, quando fala de profecia, a gente tem que lembrar de três características de profecias, né? Primeiro, que ela é uma mensagem para um grupo de pessoas, para um povo, nesse caso, né? Nós estamos falando do povo de Deus, tanto do norte quanto do sul. Do seu tempo, havia um contexto daquela época, uma situação específica que estava acontecendo. Ela também constitui a profecia como uma mensagem para o futuro. Ali, por exemplo, a gente vai mencionar daqui a pouco, mais na frente, o profeta Isaías profetiza a respeito do rei Ciro, que iria libertar o povo, né? E isso é tão interessante, né, que a gente não tem relatos, né, na Bíblia a respeito disso, mas ele faz essa profecia e parece que o rei Ciro lê essa profecia e isso sensibiliza o rei Ciro, que faz com que ele libertasse o povo de fato. Um rei que não seguia a Deus, um rei que tinha outros princípios, mas Deus usa, né, desse padrão, né, de profecia para atingir o rei Ciro num tempo futuro, né? Que coisa interessante.
Aqui em Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, também tem mensagens importantes. Aqui você tem o anúncio da vinda de Cristo, aquele que viria, né? Jesus Cristo já é anunciado aqui. Então, há uma mensagem também sobre o futuro. A gente vai mencionar isso daqui a pouco com mais detalhes, né? E também, baseado nos princípios divinos, né, naquilo que a gente conhece do nosso Deus, existem mensagens que são atemporais, que elas extrapolam qualquer questão cronológica, né? Qualquer cronos, ou seja, existem mensagens que servem para o povo de Deus a qualquer tempo, inclusive nós que estamos hoje aqui, né? Então, as profecias, elas são extremamente importantes e constituem um elemento importante na vida, constituiu um elemento importante na vida do povo de Deus, de Israel, e constitui também ainda hoje um elemento importante para nós que somos povo eleito, escolhido de Deus, né? Falando de profetas, né? Eu só vou mencionar alguns deles para a gente situar. A gente vai falar de Isaías, mas antes a gente está fazendo um contexto bem amplo, geral, um pouco geral a respeito desse período. Nós temos aí 4 profetas que a gente considera, né, chamados profetas maiores, e 12 profetas que a gente chama de profetas menores. Eles são divididos assim, mas não tem uma divisão, essa divisão não se dá pela importância deles, tá? Essa divisão ocorre mais pela quantidade de material escrito, da quantidade de texto produzido, de profecias, né, que nós temos a respeito deles, do que propriamente pela importância, porque todos eles, de uma certa forma, tiveram a sua importância. Nós temos, por exemplo, o profeta Elias e o profeta Eliseu, que nós não temos, né, texto escrito algum, né? Pelo menos não temos conservado aí nenhum texto escrito por eles, né? E também foram importantes para o povo de Deus ali, né? Quando lemos lá no Evangelho, principalmente em Mateus, especialmente no livro de Mateus, o livro de Mateus, para quem não sabe, foi um livro escrito, né, para o povo judeu, para os israelitas, para aqueles que historicamente descendiam lá, né, desse povo, né, que a gente está falando aqui. E isso foi tão importante para eles, a profecia, né, esses profetas foram tão importantes que a gente vê Mateus escrevendo o tempo inteiro usando a mesma frase, para que se cumprisse, né, as profecias, né, mostrando que o Cristo que nasceu, o Cristo que veio ao mundo, o Cristo que chega, né, daquela descendência, ele começa até pela genealogia de Cristo, né, é de fato aquele que foi anunciado pelos profetas, como o profeta Isaías anuncia o Cristo lá atrás, né, para que o povo reconhecesse de fato que aquilo ali era algo especial, que foi dito num momento importante da vida do povo, né? A gente pode observar, por exemplo, nessas passagens que a gente cita aí, né? Vocês estão vendo no PowerPoint, Mateus 1, 22, nós estamos vendo aí Mateus 2,15, né? Eu separei esses dois textos para a gente só observar isso, né? No primeiro a gente vê assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, né? Mateus 1:22. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Mateus 2:15. Então, sempre fazendo essa chamada, né, para que se cumprisse o que foi dito, né? E esses profetas, em que época isso aconteceu? Quando que eles falaram, né? Eu separei 3 pontos aí importantes, tá? O primeiro deles é dos profetas que falaram, que vieram, profetizaram ali durante a destruição de Israel, né, pela Assíria, pelo povo assírio, que era um povo forte naquela época, poderoso, né, militarmente falando. Aí nós temos o profeta Joel falando, né, para Israel, relembrando que a gente já falou aqui, é o Reino do Norte, né? As 10 tribos que ficaram ali, né, com Jeroboão, né? Joel, Jonas, Amós, Oséias, o próprio profeta Isaías e Miqueias, né? Então eles falam ali, né, para
o povo de Israel, né, as 10 tribos. O povo de Israel vai ser tomado pelos assírios. A gente vai ver isso mais na frente. Depois nós tivemos o tempo dos profetas que falaram ali para Judá, né, quando eles foram destruídos, foram tomados pela Babilônia, né? Então, os profetas Jeremias, Ezequiel, Daniel, Obadias, Naum e Abacuque, Sofonias, falaram ali nesse período de destruição pela Babilônia da tribo de Judá. Um período importante aí. Lembrar que o profeta Ezequiel e o Daniel profetizaram cativos na Babilônia, né? Estavam ali presos, cativos na Babilônia, né? E foram personagens importantes, né, nesse contexto histórico aí. E o terceiro momento é quando houve a restauração, o povo foi liberto, né? Eles voltaram para Jerusalém para a reconstrução do templo, né? E aí nós temos aí o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias, né, falando para o povo no período de restauração de Jerusalém. Então eu, de maneira muito simplória, dividi em 3 pontos aí para que a gente pudesse entender o que cada, né, em que período cada profeta estava falando, né? Agora, para quem? Para quem eles estavam falando? Quando a gente pega um texto, né, de bíblico, a gente precisa entender esse contexto histórico, para quem eles estavam falando, para quem eles estavam profetizando, para que, como vocês puderam ver, né, o próprio povo de Deus estava dividido naquele período, né? Por exemplo, profetizaram para Israel, né, Reino do Norte, as 10 tribos que se dividiram das 12, o profeta Amós, o profeta Oséias, o profeta Ezequiel, né? Nós temos Jonas e Naum, que faz a sua profecia para Nínive. Nós temos aí o profeta Daniel, né, que faz a sua profecia, né, para Babilônia, né, para o povo babilônico, né. O profeta Obadias, ele faz a sua profecia para o povo, né, de Edom, né, para os edomitas. E para Judá, por exemplo, nós temos o profeta Joel, o profeta Isaías, o profeta Miqueias, falando para as 2 tribos fiéis ali, né, as tribos do sul, o reino do sul, o profeta Ageu, o profeta Jeremias, o profeta Abacuque, Sofonias, Zacarias e Malaquias, né? Então, cada profeta dirigiu as suas profecias, né, as suas falas da parte de Deus para um grupo, para um povo específico, para um povo específico. Agora, a gente falando um pouquinho a respeito do livro de Isaías, né, o mais famoso e completo livro encontrado, né, em Qumran, né, né, juntamente com o vaso onde foram encontrados outros manuscritos, estava ali também, né, o livro de Isaías, né, foi encontrado numa caverna, vocês podem ver a imagem, né, caverna bem lá no alto, né, e nesse território bem inóspito, aproximadamente ali uns 2 a 3 quilômetros do Mar Morto, no território na Cisjordânia. Esses manuscritos foram encontrados no ano de 1947, né? Eles teriam sido enterrados, né, ali nesse local, nessa caverna, durante a guerra dos judeus contra os romanos no ano 70 da era cristã, né, quando, né, Roma estava, toda a Judéia estava sob o domínio do povo do Império Romano ali, né. O livro de Isaías, né, o autor é o próprio profeta Isaías, ele data aproximadamente de 700 anos antes de Cristo. Olha que coisa interessante. Os eventos, né, dos capítulos 1 ao 39. O livro de Isaías é bem interessante, essa divisão do livro de Isaías. Eu vou mencionar daqui a pouco com mais clareza para vocês, né, para a gente poder entender quanto que esse livro está dividido, né? Ele parece ser uma mini Bíblia, né, o livro de Isaías, mas a gente vai voltar a falar disso. Mas do capítulo 1 até o 39 lidam com Jerusalém durante a ameaça da Assíria, né? Foram escritos ali cerca de 700 anos antes de Cristo. E do capítulo 40 até o 66, eles se concentram no futuro de Israel, né? No futuro de Israel. Foram escritos aí quase no final da vida do profeta Isaías,
por volta do ano 681 a.C., né? Lembrar que quando a gente está falando do período antes de Cristo, o tempo ali, né, historicamente, se contava ao contrário, tá? Então, coincide com a época da fundação de Roma, Esparta, Atenas, né? Dos primeiros Jogos Olímpicos gregos, né? Sob o domínio do Império Greco-Romano ali, né? Naquela época. E já nesse período, 700 anos antes de Cristo, as Escrituras apresentam Jesus como Messias e chama Jeová de Santo de Israel, né? Há 700 anos, né, antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele já era apresentado como Messias pelo profeta Isaías, né? Que coisa maravilhosa, né? E o tema do livro, se a gente puder pôr uma temática, é dizer que a salvação vem de Deus, né? O povo está rebelde, o povo desobedece a Deus, o povo precisava ser resgatado dos seus maus caminhos. E o profeta Isaías o tempo inteiro mostra os pecados do povo, mas também a possibilidade da salvação em Deus, né? Esse livro foi escrito em Jerusalém, né? O local foi escrito, né, para o povo, né? Ele estava ali em Jerusalém. E a gente tem algumas curiosidades a respeito do profeta Isaías, né? O nome Isaías significa o Senhor salva. O seu pai, Amós, era irmão do rei Uzias, né? Então, o que mostra que o profeta Isaías vem de uma família nobre de Judá, né? Ele faz parte da tribo de Judá, do sul, tá? Nasceu no ano 760 e morreu no ano 681, aproximadamente, tá? E de família nobre, como eu falei, educado na corte real. Vocês vão ver isso porque uma de suas filhas casou com o rei Ezequias e ele era neto de Uzias, né? Então ele descende de uma família real. Casou-se por volta do ano 734, a gente vê isso em Isaías capítulo 8, verso 3. Teve ao menos 2 filhos mencionados na Bíblia, né? Em Isaías capítulo 7, verso 3, a gente vê, né, falar de Sear Jasub, né, um filho de Isaías, e no capítulo 8, verso 3, né, Maher Shalá Hashbaz, né, um outro filho de Isaías, do profeta Isaías. E ele vai profetizar para o povo, né, de Deus, para o povo de Judá, durante o reinado de 4 reis. Ele vai profetizar durante o reinado do rei Uzias, durante o reinado do rei Jotão, Acás e Ezequias. A gente vê isso em Isaías 1, verso 1, tá? Que ele fala que ele profetizou durante esses 4 reinados aí, né? É da mesma época, tá? O profeta Isaías é da mesma época, é contemporâneo do profeta Amós, do profeta Oséias e do profeta Miqueias, tá certo? Bem, ele iniciou seu ministério aproximadamente ali no ano 740 a.C., ano da morte do rei Uzias, né? É assim que começa o livro, né? Talvez tenha passado a maior parte de sua vida em Jerusalém, né? Ele viveu em Jerusalém, exerceu a maior influência no reinado de Ezequias, a gente não precisa dizer, porque, né, a sua filha casa com o rei Ezequias, e, de acordo com Flávio Joséfos, um grande historiador do primeiro século da igreja, né, Isaías morreu martirizado. Isso não há registro na Bíblia, tá? Isso aqui é apenas uma questão de informação histórica, né? Flávio Joséfos é um dos grandes historiadores, muitos relatos históricos dele são confiáveis, né? Isaías morreu martirizado pelo rei Manassés, né, que foi um rei que dominou logo depois do rei Ezequias, né, um período muito, muito ruim da tribo do sul, né? E o amarrou em um tronco de árvore e o cerrou pelo meio com uma serra de madeira, né? Acredita-se que lá em Hebreus, capítulo 11, né, quando se faz referência àqueles que foram perseguidos, né, o texto se refere a ele lá, né?
Isaías escreveu 2 livros, né? A vida do rei Uzias, né? E o outro livro sobre o rei Ezequias e os reis de Judá, né? Em Hebreus 11, como eu mencionei, capítulo 37, a gente vê assim: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, e andaram vestidos em peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Falando daqueles a respeito que falaram da parte de Deus aí, né? Falando a respeito dos profetas, né? O termo cerrado aí, que a gente vê em Hebreus 11, coincide com o que Flávio Josefo menciona, né? A respeito do profeta Isaías, né? Aqui, dentro de uma linha cronológica, histórica, né? Começando ali do ano 931 até o ano 722, para a gente ver alguns pontos importantes, né, históricos aí. Nós temos aí, então, no ano 931, a divisão do reino de Judá, né, Israel, norte e sul. Depois, no ano 853 a.C., Acabe morre em batalha. Ano 848, o ministério de Elias é transferido para Eliseu. E aí, em 843, ressurge o Império Assírio, um império importante que vai tomar o povo ali, né? Vai tomar o Reino do Norte aí. Depois, Jeú torna-se rei de Israel em 41, termina o ministério de Eliseu, e aí Jeroboão II torna-se rei de Israel, a tribo do norte que a gente mencionou. O início do ministério Amós, do profeta Amós, o início do ministério de Oséias, em 753, e aí a primeira incursão da Síria, né, porque essa tomada, né, da Síria, né, pelo território, né, do povo de Israel, ela não ocorre de uma única vez, né? Ocorrem algumas incursões. A primeira incursão no ano 743 pelo rei Tiglat-Pileser, e ele faz essa primeira incursão. Depois ele vai fazer uma segunda incursão no ano 740, 3 anos depois, tá? E aí, em 722, de fato, o reino de Israel não resiste e vai ser tomado pela Síria aí, né? E aí a gente pode observar que no ano 740 é que inicia o ministério do profeta Isaías, tá? 2 anos antes ali, o ministério do profeta Miqueias, né? Como eu disse para vocês, eles foram contemporâneos, né? O contexto histórico da época, né? Nós podemos observar aqui, né, no mapa, né, o Império Assírio, né? Jerusalém, onde o profeta Isaías estava, fazia parte do sul. O Império, o Reino do Norte, né, ficava mais para essa região acima de Jerusalém, tá? Aqui nós vemos Nínive, né? E havia o Império Assírio pressionando essa região, né? O Império Assírio, de uma certa forma, exercia um grande poder político, militar nessa região, no contexto dessa época aí, né? Então eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia, né, do que ocorria naquela época, né? Os assírios aterrorizavam a população do Oriente Médio naquele período com um programa agressivo de dominação, de invasões sucessivas. O país podia optar, ele tinha 2 opções, né? Ou se tornar vassalo, né, pagando tributo anual e fornecendo tropas auxiliares aos assírios para dominar outros povos, ou, né, ou um sinal de deslealdade, havia redução territorial. Eles tomavam o território e tomavam o controle do governo local, né? E aí cobravam mais impostos e mais impostos, impondo ali uma dura, né, um duro e desigual poder, né, dominador sobre os povos daquela região ali. Israel, então, reino do norte, fez uma aliança com Damasco, tá? Aí tá assim, Síria, essa Síria aí não são os assírios, é um outro povo, né, os arameus, e ambos decidiram invadir Judá. Olha que coisa interessante, o reino do norte tentar invadir o reino do sul, derrubar o rei Acais, que era o rei do sul, e colocar ali um estrangeiro em seu lugar e usá-lo numa colisão militar contra a Assíria, esse povo, né, esse grande poderio aí, né? Foi a chamada guerra, né, nesse período de Ciro
efraimita, iniciada em 734 a.C. A gente pode observar isso em 2 Crônicas 28, versos 5 a 8, tá? Depois a gente vai ler esse texto. Acais, então, que era do rei do sul, né? Das 2 tribos que se mantiveram fiéis, vai pedir auxílio a quem? Ao rei da Assíria, a Tiglat-Pileser, que, por sua vez, né, vai tomar Damasco, que estava ligado ao Império do Norte, ao rei do Norte de Israel, e 3/4 de Israel vai tomar esse Damasco, esses territórios, restando apenas Samaria. Bem, mas isso teve um preço alto a ser pago por Judá, pelo Reino do Sul. O preço foi perder a sua independência. O rei Acais se viu obrigado a reconhecer os deuses assírios. Olha que coisa, meus irmãos, os deuses assírios, né? Como libertadores do povo, e o povo de Deus, o povo, né, de Judá, o povo de Israel, o povo passa a ter que prestar culto a esses deuses. A gente vê isso em 2 Crônicas 28, verso 23 e 24. E apresentar-se ao rei assírio para prestar-lhe obediência e pagar tributos, né? Então, quando Acais faz esse acordo político, né, com o rei da Assíria, para se proteger de uma possível invasão do Reino do Norte, acho que os irmãos estão entendendo esse contexto, ele se torna refém do rei da Síria, se torna refém, né? E aí começa um problema muito sério no Reino do Sul, que é o quê? Ter que adorar outros deuses, a influência de uma cultura totalmente estranha, negando a autoridade do Senhor, Jeová Todo-Poderoso, sobre o reinado do Sul, né? Sobre o Reino do Sul, né? E aí nós tivemos aí, como consequência disso, né, um aumento dos impostos, só para os irmãos entenderem em que momento Isaías estava profetizando. O povo aumentou a miséria, aumentou injustiças, e são essas situações, né, políticos, sociais, econômicas, que são denunciadas pelo profeta Isaías, tá? Nesse contexto, então, o que se fazia a religião oficial? Ela procurava encobrir os problemas com grandes festas, como se tudo estivesse bem. Mas, na verdade, o povo estava em desobediência à palavra de Deus, o povo estava adorando a outros deuses, havia um grande conluio com os assírios, havia uma grande rebeldia, totalmente desviado da palavra de Deus, né? E o profeta Isaías anuncia, ele mostra isso, ele procura mostrar e trazer o povo, né, a reflexão daquilo que eles estavam vivendo, né? 2 Crônicas, verso 28, a gente vê assim, capítulo 28, verso 23 e 24. Porque sacrificou aos deuses de Damasco o que feriram e disse: visto que os deuses dos reis da Assíria os ajudam, e eu lhes sacrifiquei para que me ajudem a mim. Porém, eles foram à sua ruína e de todo o Israel. E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Isso é o reinado do sul. Nesse momento, por influência da Assíria, né? A liderança, que é o rei Acais, começa então a fechar a casa de Deus, fechar, né, o local de adoração ao nosso Deus, e de fato começa a construir altares para si e fazer com que o povo estivesse adorando a outros deuses, né? Esse é um período muito difícil do povo de Judá, né, do povo da tribo de Judá. A tribo do norte já estava completamente desobediente, completamente fora, né, da presença de Deus, e agora nós estamos vendo agora a tribo do sul, agora por um acordo político, se envolvendo numa situação extremamente deplorável como essa, né? E o povo começa a sofrer, Em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 14 e 15, a gente vê que novas armas vinham sendo desenvolvidas para guerrear, porque tinha que ajudar a Síria, né, a conquistar outros povos. E em 721, tá?
Israel rebelou-se novamente e foi totalmente dominado pelos assírios e Samaria foi destruída. Israel, reino do norte. A gente estava falando agora do reino do sul, mas em 721, o reino do norte, né, se rebela e a Síria vai lá e destrói. Então, os assírios agora têm total controle do reino do sul e do norte. Né? Ezequias, rei de Judá, busca aliar-se com a Babilônia em 704 e revolta-se contra a Síria. Então, Ezequias vai buscar um outro aliado político, a Babilônia, né, para tentar se libertar dos assírios, né, para tentar revoltar-se, né, contra os assírios, né. Bem, e aí o resultado foi o pior de todos. Em 701, Judá é invadida por Senaqueribe, são destruídas várias cidades fortificadas e Jerusalém é sitiado pelos babilônicos, né? Então, quer dizer, o amigo virou inimigo, né? Então, o esboço de Isaías, né, não está em ordem cronológica aqui, mas a gente tem aí, né, primeiro ponto, julgamento e restauração do povo, o julgamento universal e o estabelecimento do reino de Deus, a esperança e a restauração do povo de Deus no exílio, 40 até o 66, os capítulos. Isaías falando da grandeza de Deus, capítulo 40 ao 48, a graça de Deus, 49 a 57, a glória de Deus, 58 ao 66. Né? Isso aqui é uma curiosidade muito interessante. A Bíblia e o livro de Isaías têm alguns paralelos muito interessantes. Né? A Bíblia, todos, né, a nossa, que a gente... ela tem 66 livros, né? O livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento, com 39 livros o Antigo e 27 o Novo. A gente também pode dividir o livro de Isaías em duas partes, de 1 a 39 capítulos, né? E depois os 27 capítulos que a gente mencionou depois. A Bíblia começa com Deus contendendo com o homem por causa do pecado, lá no Éden. Aqui começa do mesmo modo, no capítulo 1, verso 18 de Isaías. O Antigo Testamento termina com a predição da vinda do reino do Messias, lá em Malaquias 4. A primeira parte do livro de Isaías também termina com a profecia da vinda do rei de justiça e a redenção de Israel. A gente observa isso no capítulo 34 e 35 de Isaías. O Novo Testamento começa com o ministério de João Batista. E a segunda parte do livro, né, no capítulo 40 em diante, começa com a voz que clama do deserto, fazendo uma referência, uma alusão também, né, a João Batista. Né? E o Novo Testamento termina com a visão de um novo céu e uma nova terra, né? Fazendo uma alusão a Apocalipse, lá em Apocalipse 22. E o livro de Isaías também termina com a visão, né? Com a mesma visão que a gente encontra em Isaías 66. Né? As coisas são... A palavra de Deus é magnífica, é fantástica, né? Quando a gente começa a estudar. Né? O livro de Isaías, meus irmãos, ele tem basicamente duas mensagens principais. Na primeira parte, a ênfase ao julgamento, por causa, né, do momento em que o povo está vivendo, né, o afastamento das coisas de Deus. E na segunda parte, a ênfase à misericórdia e o conforto aos que retornaram do cativeiro babilônico. Isaías vivenciou os acontecimentos dos 39 primeiros capítulos, da primeira parte. Os demais capítulos, né, a segunda parte, foram registrados aí de forma profética. Tá? É bem provável que esse escrito profético, feito 200 anos antes, tenha sido mostrado ao rei Ciro, ao libertar o povo restante judeu, tá? E este declarou que foi Deus que lhe confiara essa missão. A gente observa isso em Isaías 44, tá? 28, Isaías 45, verso 1, quando a gente lê assim na palavra de Deus: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face e descigir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Depois em Isaías 44, 28, diz assim: que digo de Ciro, é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, ao tempo tu serás fundado.
muito antes do rei Ciro libertar, Isaías já estava profetizando que o rei Ciro faria isso, né? Olha que coisa maravilhosa, Deus utilizando o profeta Isaías para atingir um rei ímpio, né? E o que a gente observa, né? Como tema importante de Isaías nesta época aí, com mais ou menos 20 anos, Deus ele vai falar da justiça social, né, principalmente o que estava ocorrendo ali. No capítulo 1, verso 4, a gente vê Deus apontando o pecado do povo, né? Também das ofertas inúteis, da forma hipócrita do povo viver, de uma idolatria, de uma vida longe da vontade de Deus, né? Do luxo do clero que se rendeu aos assírios ali, enquanto a grande parte do povo lutava para sobreviver e vivia numa condição de miséria. Isaías capítulo 3, verso 16 ao 23, né? E aí a gente vê o texto, né, quando Isaías fala ai, 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 né, a denúncia do comportamento dos ricos, dos grandes poderosos ali, que se embebedam, e dos que vivem em festas custeadas pelo trabalho dos pobres, dos que exploram o povo, negando-lhe a justiça, dos que não querem largar o pecado, dos que se acham sábios, inteligentes, dos que competem em beber, dos que se deixam subornar. A gente vê isso em Isaías 5, 8, 11, 18, 20 e 21, né? Isaías capítulo 6, 5, Isaías reconhece o seu pecado. Ele vivendo no meio desse povo, um homem de lábios impuros que habitava no meio de um povo impuro, ou seja, ele era conivente com o povo, ele sabia da importância de não se aceitar aquela condição, né? Isaías não se preocupava com as palavras que saíam de sua boca e que desagradavam a Deus, vivia possivelmente uma religião de aparência, mas algo acontece com Isaías, né? Isaías ele tem um encontro com Deus, a gente vê isso em Isaías capítulo 6, né? E Deus toca nele e ele fala, né, dali diante ele tem uma nova visão, ele teve uma visão diferente ali, né? Isaías capítulo 44, verso 9 ao 19, Isaías menciona sobre cultuar deuses de maneira de barro, de ferro, né? Muito provavelmente que os assírios trouxeram e o povo começou a fazer isso, né? E o povo se desvirtuando completamente da vontade de Deus, né? E aí, Isaías 45:1, como eu já mencionei, se referindo ao ungido aí, o rei Ciro, que seria o libertador do povo de Deus, que permitiria o povo de Deus voltando da Babilônia, né, do exílio babilônico, a Jerusalém, né? Esse texto aí foi escrito aí aproximadamente 200 anos antes do rei Ciro, tá? Do rei Ciro ler. Num aparente paradoxo, o livro de Isaías apresenta o Messias como aquele que vai sofrer, né? No capítulo 53, a gente vê o seguinte, o capítulo 53, que por muito tempo foi um capítulo enigmático, não só para o núcleo etíope, que a gente encontra lá em Atos 8, né? Verso 28, acho que os irmãos devem se lembrar desse texto, que Filipe e o Eunuco estavam ali, né? E ele lia, não entendia, ele estava lendo o livro de Isaías, tá? Para o povo judeu, ele predizaria mais ou menos 800 anos antes, né, de modo não muito claro, mas que Jesus seria tratado de uma maneira diferente, de uma maneira, como eu vou dizer aqui, de modo tão claro como Jesus seria tratado, que parece ser a narrativa de uma testemunha ocular, né? Como se Isaías estivesse vendo o próprio acontecer histórico sobre Jesus, né? Isso, a gente lendo o capítulo 53, é magnífico isso, né? E tudo isso se cumprindo em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, né? A mensagem de Isaías que a gente pode trazer para hoje: Deus quer um culto verdadeiro. Algumas religiões buscam manipular a Deus, mas Deus quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Israel é desafiado pelo profeta Isaías a obedecer a Deus de coração e não apenas do exterior, né? Isaías mostra ao povo que é importante que a gente seja, né, um povo que adore a Deus, que adore ao Senhor de coração, de vontade, não com falsidade, não com hipocrisia, não com aparência,
mas com uma vida real diante de Deus. Isaías traz isso, e isso também nós trazemos para os dias atuais. O desejo de Isaías é que os que ouvissem ou lessem as suas palavras tivessem a convicção de abandonar o pecado e voltar-se para Deus e pedir perdão. Essa palavra de Isaías, lá para o povo daquela época, também vale para a gente hoje, né? Que nós possamos a cada dia nos arrepender dos nossos pecados e a gente possa receber o perdão em Cristo Jesus. Devemos viver de modo diferente das demais pessoas, e não porque acordos políticos ou situações culturais nos impõem e que temos que copiar isso ou estabelecer um padrão de conduta, né? Isaías critica muito isso, né? E fazendo um comentário aqui bem rapidamente, nós estudamos isso na lição de domingo, né? Sobre a questão da cultura e quanto isso influencia. Essa cultura dos assírios destruiu o povo de Deus. Que a cultura do mundo não possa destruir, né, a nós hoje, a sua igreja, né? Que a gente possa estar lembrando que o profeta Isaías, ele menciona que o pecado leva à destruição, levou destruição para aquele povo, que o erro de seguir outros deuses, o erro de viver uma vida dupla, né, trouxe completamente destruição àquele povo. Mas ao mesmo tempo que o profeta Isaías fala isso, ele oferta, né, mostra que há uma solução, mostra que há um Deus que ama aquele que se arrepende do pecado, mostra que há uma redenção, mostra que virá um redentor, mostra que há um que nasceu e que poderá, a partir dele, somente dele, que é Cristo Jesus, todo aquele que confessar os seus pecados, todo aquele que confessar os pecados diante de Jesus, através do sangue derramado na cruz do Calvário, somente ele que pode perdoar e restaurar as nossas vidas. Da mesma maneira que Isaías fala isso lá para aquele povo, essa mensagem também vale para nós hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que possamos de fato entender a palavra de Deus e que a palavra que é contemporânea possa estar habitando em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém.